Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: És tu o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Nós vamos tomar por tema da mensagem nesta noite as principais armas do inimigo. A palavra de Deus nos declara que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual é a arma que o inimigo ele usa aqui contra Jesus? Ele usa uma arma chamada dúvida. O inimigo, ele quer lançar dúvida em Jesus quanto à sua identidade. O próprio Deus, ele havia dado testemunho a respeito de Jesus. O próprio Deus, ele havia dito: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, que só me traz alegria. Jesus, ele também não tinha dúvidas quanto à sua identidade. Jesus, ele sabia quem era, ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia para onde ele ia. Jesus, ele mesmo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus, ele disse também: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele usando uma linguagem figurada, Jesus, ele foi demonstrando quem ele era. Jesus, ele disse: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 11, ele disse também: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá
eternamente. Jesus, ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia para que ele veio a esta terra. Jesus, ele não tinha dúvidas quanto à sua identidade, ele não tinha dúvidas quanto à sua missão. Mas o inimigo, ele quer lançar dúvida em nós. Ele quer que você tenha dúvida a respeito da bondade de Deus. Ele quer que você duvide da fidelidade de Deus. Ele quer que você duvide das promessas de Deus. Ele quer que você duvide das palavras de Deus. Ele quer que você tenha dúvidas no seu coração. A palavra de Deus nos mostra aqui nesse texto também que o inimigo, ele não dá nada para ninguém. Jesus, ele havia jejuado 40 dias e 40 noites, e o inimigo chega para ele agora com pedras. Satanás, ele não dá nada para ninguém. Ao contrário, ele tira aquilo que a pessoa tem. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a palavra diz assim, que o ladrão vem senão para roubar, para matar, para destruir. O ladrão aqui é uma referência a Satanás. Ele é o ladrão, é aquele que rouba o quê? Rouba a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa prosperidade. Ele veio para roubar, ele veio para matar. A palavra de Deus diz que ele foi homicida desde o princípio. Ele foi homicida e não se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, diz a palavra de Deus. O inimigo, ele veio para destruir. Ele quer destruir a família, destruir o casamento, destruir a área financeira. Ele veio para roubar, para matar e para destruir, diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela continua nos dizendo que o inimigo transportou Jesus até o pináculo do templo, até a cidade santa, até o pináculo do templo, e ali ele disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. Qual é a arma que o inimigo está usando aqui contra Jesus? Uma arma chamada sugestão. O inimigo, ele sempre vai querer sugerir algo que seja contrário ao bom senso, contrário à prudência, contrário à inteligência. Ele sempre vai querer nos atacar nos momentos em que nós estamos, às vezes, mais vulneráveis, naquele momento em que você está passando por uma crise espiritual, por uma dificuldade, às vezes por uma depressão, no momento em que você está sendo ali bombardeado na sua mente por todo tipo de pensamentos, como às vezes: ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. É nesse momento que o inimigo, ele vai querer trazer na nossa mente a sua sugestão. É nesse momento que ele vai querer dizer para você: olha, dá um jeito na tua vida, tira a tua vida. É nesse momento que ele vai trazer os pensamentos de suicídio. É nesse momento que o inimigo vai querer dizer para você: se joga na frente de um carro
carro, acaba logo com esse sofrimento. É nesse momento que o inimigo, ele vai querer dizer para você: olha, pega uma corda e vai se enforcar, porque a sua vida não tem mais sentido. É nesse momento que ele vai querer trazer as suas sugestões. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. A palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 8, ela diz assim: olha, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, diz a palavra de Deus. Uma outra versão diz assim: olha, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. Todo pensamento que não passa aqui pela peneira de Filipenses 4, 8, todo pensamento que não passa por essas qualidades que a palavra de Deus nos diz, deve ser subjugado. Nós precisamos aprender a qualificar os nossos pensamentos, a colocar a nossa mente em coisas que são verdadeiras, coisas que são honestas, coisas que são justas, que são puras, que são amáveis, que são de boa fama. A palavra de Deus diz: se há algum louvor, se há alguma virtude há, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Precisamos aprender a colocar o pensamento em coisas nobres, em coisas positivas. Nós precisamos aprender a filtrar e qualificar os nossos pensamentos. A palavra de Deus no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 4, o apóstolo Paulo ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos traz ali uma palavra especial sobre nós exercermos autoridade sobre os nossos pensamentos. Ele diz que mesmo andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. A palavra diz: destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento a obediência de Cristo. A palavra está dizendo sobre fortalezas, e essas fortalezas, elas estão sendo relativas com a área da mente, relacionadas com a área da mente. São fortalezas que o inimigo começa a construir em nossa mente. Então nós precisamos levar cativo todo pensamento, todo entendimento, todo pensamento que não passa pela peneira de Filipenses 4:8. Nós precisamos subjugar, nós precisamos exercer autoridade, nós precisamos levar cativo, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a subjugar os nossos pensamentos, para que o inimigo, ele não possa ter sobre nós a vitória. Nós precisamos aprender a subjugar os nossos pensamentos. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui, nesse mesmo texto, que não é só as suas sugestões, mas ele usa também uma outra arma, o engano. Olha o que ele disse para Jesus. Ele disse: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para tomar nas tuas mãos, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. O inimigo usa aqui um trecho, um versículo,
da palavra de Deus. No Salmo 91, ele usa aqui a palavra de Deus fora do seu contexto, tentando levar a palavra de Deus a dizer algo que ela não está dizendo. Mas Jesus, ele discerniu ali o erro doutrinário. Jesus, ele usou uma porção específica da palavra de Deus, e ele diz para Satanás: está também escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele não acatou nenhuma. Em todas as 3 tentações aqui, Satanás está sugerindo alguma coisa, mas Jesus, ele não acatou nenhuma das suas sugestões. Jesus, ele demonstrou aqui que Jesus, ele tinha uma mente livre. Digam amém. Jesus tinha uma mente livre, Jesus tinha uma vontade livre de todas as influências do inimigo. Jesus mesmo, ele falou sobre isso no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus, ele falou para os seus discípulos: olha, eu já não falarei muito mais convosco, porque eis que se aproxima o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Satanás, ele não conseguiu nada com Jesus, nada. Jesus não acatou nenhuma das suas sugestões. Sabe quando nós nos abrimos para o engano? Quando nós acatamos as sugestões do inimigo. O engano vem quando nós acatamos. A palavra de Deus nos mostra um exemplo disso. Em Atos capítulo 5, nos fala ali a história de Ananias e de sua mulher chamada Safira. A palavra de Deus diz que um certo varão chamado Ananias, ele com a sua mulher chamada Safira, venderam uma propriedade e retiveram ali parte do preço, sabendo também a sua mulher, e trouxeram parte do preço e depositaram diante dos pés dos apóstolos. E Pedro disse para ele: por que, Ananias, encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Então aqui o apóstolo Pedro, ele reconheceu a participação de Satanás naquele episódio. Ele disse: por que encheu Satanás o teu coração? Encheu do quê? Encheu do engano, da mentira, da cobiça, ao ponto dele reter parte ali daquele dinheiro. Então a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que nós não podemos acatar as sugestões do inimigo, senão ele vai encher o nosso coração de tudo quanto é coisa. Senão ele vai encher o nosso coração de engano, de mentira, de cobiça. É por isso que Provérbio diz assim: olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É do coração que procede. Tudo aquilo que nós estabelecemos no nosso coração tem o poder de dominar as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que ele transportou Jesus para um alto monte e mostrou-lhe ali todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aqui, a tentação aqui, ela apela para o ego humano, para a soberba da vida. O inimigo, ele tenta levar Jesus a fazer algum milagre,
por si mesmo, para glorificar a si mesmo, para exaltar a si mesmo, talvez para se aparecer, para se mostrar. O inimigo, ele tenta levar Jesus agora a agir independente de Deus. A palavra nos mostra que Jesus, ele sempre agiu na dependência de Deus. Tudo que Jesus fez, ele fez para glorificar a Deus. Amém? Jesus, tudo o que ele fez para glorificar ao Senhor, ele fez para glorificar a Deus. Jesus, ele diz: tenho consumado a obra que o Senhor me destes a fazer. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Tudo que Jesus fez, ele fez para glorificar o nome de Deus, ele fez para glorificar o Pai. Jesus, ele sempre agiu na dependência de Deus. Jesus disse: eu, de mim mesmo, eu nada posso fazer, se eu não vier fazer ao Pai. Jesus, ele disse assim: olha, as palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus nunca fez nada independente de Deus. Agora o inimigo tenta Jesus a agir de uma forma independente. Ele tenta levar a Jesus a não ser submisso à vontade de Deus, a agir por conta própria, a glorificar-se a si mesmo, a exaltar-se a si mesmo. O pecado, meus irmãos, na sua essência é isso, é o desejo de independência de Deus. Quando nós temos um anseio de independência de Deus, é um sinal de um perigo espiritual. Quando a pessoa quer agir de maneira independente de Deus, tudo que Jesus fez, ele fez na dependência de Deus. Tudo que Jesus fez, ele fez para glorificar a Deus. E a palavra diz que nós temos que andar da mesma forma que Jesus andou. Diga amém. Nós temos que andar da mesma maneira, nós temos que fazer da mesma forma. Nós somos seguidores de Cristo. A palavra diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Então nós temos que imitar o nosso mestre, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, nós temos que viver uma vida aqui nesta terra, na dependência de Deus. Nós não podemos, meus queridos irmãos, de maneira nenhuma buscar a independência de Deus. Essas são 3 armas que o inimigo usa contra o povo de Deus. E o Senhor disse para ele, quando terminou ali a tentação, Jesus, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Satanás então fugiu. E a Bíblia diz que vieram os anjos e o serviram. Amém? Nesta noite, queridos, você deve aprender a resistir ao inimigo. A palavra diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.